Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Queridos irmãos e irmãs, com a ressurreição de Jesus, nós chegamos ao ponto mais alto da fé. Por isso, o movimento é de alegria, porque sendo a ressurreição dele, ele não se privará apenas para si, mas será dele e para todo aquele que nele crer. Então, a partir do momento que nós nos abrimos à graça de Jesus, ele nos oferece o que por primeiro pertence a ele, a ressurreição. E na teologia bíblica, essa nova luz, esse novo fogo, a ressurreição de Jesus é como o novo dia que nasce. Mas qual é a diferença do dia do relógio? Ele começa e termina. Agora, na perspectiva da fé, este dia, este novo dia, ele não terá fim. Ele é para sempre. Ele é eterno. E é diante desta perspectiva que hoje o nosso coração deve se alegrar no domingo da ressurreição do Senhor, porque este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. As leituras que acabamos de ouvir, elas são muito sugestivas.
porque todas elas estão intimamente vinculadas ao mistério que hoje celebramos, a ressurreição de Jesus. E eu gostaria de partir tomando o Evangelho com vocês. O Evangelho de hoje é o Evangelho segundo João, capítulo 20, onde nós encontramos um dos relatos da ressurreição de Jesus. Então eu gostaria que você, caso esteja com o seu livreto da Semana Santa, tome os versículos 1 e 2. Vamos ler juntos? No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. O primeiro elemento importante do Evangelho, ele nos situa no primeiro dia da semana. Por isso, este é o dia que o Senhor fez para nós. O Papa Bento XVI, meditando esse Evangelho, vai apontar algo muito interessante, nos dizendo que, para o judeu, o dia sagrado da semana, o dia mais importante era o sábado, o Shabat, o dia do descanso. E na perspectiva cristã, o dia mais importante não será o sábado, que faz memória ao último dia da criação, quando Deus descansou e viu que tudo era bom. Mas a perspectiva cristã nos coloca numa dinâmica nova, remetendo-nos para o primeiro dia da semana. E por que o primeiro dia da semana? Porque a ressurreição de Jesus nos aponta para a nova criação que Ele realiza pelo mistério da cruz e pela sua ressurreição na luz. E pelo mistério pascal, Jesus realiza uma nova criação. Nele nós também nos tornamos uma nova criatura, independente da nossa idade cronológica. Em Cristo somos sempre uma nova criatura. E Bento continua: o primeiro dia da semana remonta à vitória do Criador sobre a morte e sobre o pecado, por meio da ressurreição do seu Filho Jesus. E o primeiro dia da semana nos aponta para a vitória da criação redimida em Cristo. Então, por isso que nós, como católicos, como cristãos, temos a nossa Páscoa semanal em qual dia da semana? O domingo, o primeiro dia da semana. Não permita que o seu domingo, não permita com que a sua Páscoa semanal seja apenas do entretenimento ou de outras programações que você pode colocar na sua agenda. Mas qualifique o seu domingo, todos os domingos da sua vida, querendo experimentar este primeiro dia da semana, onde? Na Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo, celebrando a Eucaristia. O segundo elemento é muito interessante e ao mesmo tempo atual. As primeiras testemunhas da ressurreição são mulheres.
Quem participou ontem da vigília pascal, ouviu no trecho do evangelho que as mulheres foram ao túmulo de Jesus. E no evangelho de hoje, vocês prestaram atenção, quem vai bem de madrugada ao túmulo de Jesus? Qual é o nome dessa personagem bíblica? Maria Madalena. As primeiras testemunhas da ressurreição de Jesus não são os discípulos. As primeiras a testemunharem a ressurreição de Jesus são as mulheres. E aqui está um dado belíssimo, que nós como igreja devemos valorizar, porque ai de nós se não fosse as mulheres. Se nós olharmos para a vida pastoral, a maioria são mulheres. Se nós darmos uma olhada para a Assembleia Litúrgica presente hoje nesta missa, mais da metade da Assembleia é composta por quem? Por mulheres. E por que elas são as primeiras testemunhas e não nós, os homens? Porque as mulheres têm uma sensibilidade mais aguçada para o transcendente. As mulheres têm uma abertura de coração, uma docilidade maior para que a graça de Deus haja. E estas primeiras, Maria Madalena, Maria de Cleófas e as outras que estavam com elas, representam esta humanidade feminina sensível aos apelos de Deus. Que bom, mulheres, que vocês estão aqui. Que bom, mulheres, que vocês estão na nossa caminhada e que nós, como homens, podemos conviver com vocês e também sermos iluminados pela luz do ressuscitado que vocês permitem chegar nas suas vidas. E nós, homens, deveríamos pedir a Deus nesta missa da Páscoa a mesma sensibilidade para a transcendência e para a vivência da fé que tem as mulheres. Então vamos dar uma salva de palmas bem bonitas para as nossas mulheres que fazem esse caminho de fé. Que bom! E depois de nos mostrar esta introdução, o Evangelho nos aponta agora para a realidade de dois homens. Vocês acharam que vocês iam ficar de fora, né? Agora chegou a nossa vez. Primeiro foram as mulheres, agora são os homens. Dois dos discípulos são avisados por Maria Madalena. No primeiro momento, um susto. Depois de Jesus sofrer tanto, morrer de uma maneira tão cruenta, será que roubaram o corpo dele? Assustados, diz o texto, versículo 4, os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Vamos falar um pouquinho desses dois discípulos. Eles chamavam Pedro e João, o discípulo amado. João era um jovem, minha gente, no vigor da idade, com toda a potencialidade de um menino. E Pedro já era um senhor idoso. Por isso que o Evangelho nos apontou, os dois saíram correndo. Mas quem chega primeiro? O menino. Era jovem, cheio de força, de vigor. Pedro já estava com artrite, com artrose, tinha cãibra, não dava conta de correr. Na mesma potencialidade de João. Mas agora vem um detalhe muito importante desta corrida. Vamos lá no texto, ver o que vai acontecer agora? Tome
no versículo 6 e 7. O 6, o 7 e o 8. Vamos juntos? Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão, e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. Olha o movimento desta corrida. João chega primeiro, mas quem adentra ao túmulo vazio por primeiro? Simão Pedro, o idoso. E aqui eu gostaria de meditar dois elementos com vocês. O primeiro, a missão que o próprio Jesus confiou a Pedro. Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Então ele, como elemento visível da comunhão apostólica, a cabeça dos 12, é o primeiro a entrar e a testemunhar a ressurreição de Jesus, porque esta será por excelência a missão da igreja edificada sobre a pedra dos apóstolos: anunciar a cada homem, a cada mulher, em todos os tempos da história, que Jesus está vivo, ele ressuscitou. Por isso Pedro entra por primeiro, é a missão da igreja. E agora eu gostaria de trazer um segundo elemento. A tradição da fé cristã, ela se dá por meio do testemunho. Ela se dá por meio do anúncio. No evangelho de ontem, Jesus ressuscitado, dizendo às mulheres, aos discípulos: ide a Galileia e anunciai aos meus irmãos. A fé cristã se dá por meio deste anúncio e deste testemunho que passa geração por geração. E você, nesta missa de hoje, recorde com gratidão de todas as pessoas mais velhas que passaram pela sua história e que puderam contribuir na sua caminhada, te dando testemunho de fé. De repente foi o seu avô, a sua avó, um padre, uma religiosa, uma catequista, um leigo, uma leiga da comunidade. E nós precisamos resgatar esta dimensão importante da fé dos anciãos, que são capazes de contribuir com um testemunho belo e autêntico da fé. Por isso, as gerações mais novas, por mais que sejam mais ágeis, mais rápidas, mais dinâmicas, lembre-se, Pedro entra por primeiro. Olhemos para esta dimensão do Evangelho e permitamos que ela também nos alcance. Depois, consequentemente, o mais jovem, mesmo esperando Pedro na porta do túmulo vazio, ele correu. Isso faz parte da dinamicidade da juventude. E os anciãos não podem privar os mais jovens desta dinamicidade, desta agilidade, desta vitalidade que os alcança na fase áurea da sua idade. Mas aqui vem um ponto mais interessante: os dois entram no túmulo, e o túmulo está vazio, porque Jesus ressuscitou. Pedro, como ancião, que mostra o caminho da fé,
que testemunha, que verifica o fato da ressurreição, e João, o criativo, o dinâmico, o jovem, que experimenta consequentemente a mesma realidade de Pedro. Elenquemos o testemunho do mais velho e a vitalidade do mais jovem. Em condições diferentes, em fases de idades diferentes, mas ambos experimentam o mesmo acontecimento. O que é que nos falou o último versículo que nós acabamos de ler agora há pouco? Ele viu e acreditou. Aqui está a chave de leitura para você neste domingo de Páscoa. Fazer uma experiência concreta com Jesus ressuscitado, para que você seja capaz de vê-lo, de contemplá-lo com os olhos da fé, e o vendo tal como ele é, você seja capaz de aderir à sua pessoa, aderir à sua palavra, aderir à sua proposta, e se tornar discípulo, discípula dele, como foi Maria Madalena, como foi Maria de Cleófas, como foi Pedro, como foi João, e tantos que nos antecederam na fé, para que hoje, em 2023, nós estivéssemos nesta igreja, celebrando o domingo da Páscoa, da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. O bonito da dinâmica da ressurreição, minha gente, é que ninguém fica de fora. As mulheres vão ser aquelas que primeiro se abrem a esta realidade, a esta graça, mas também os homens, Pedro e João, para nos dizer, todos são chamados a esta experiência de ver e de crer. Aí você poderia perguntar, padre, mas se eu tomo a decisão de fazer esta experiência com Jesus, o que eu preciso fazer de maneira concreta, no cotidiano da minha vida? Quem vai te responder isso é a segunda leitura. Volte aí no seu livreto, segunda leitura da carta de São Paulo aos Colossenses. Encontraram aí? Eu gostaria, quem não tiver com o livreto, e se o vizinho tiver, compartilhe o texto, porque eu gostaria que vocês lessem com bastante atenção o que está aí no texto bíblico. Encontraram? Vamos juntos? Irmãos, se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo, sentado à direita de Deus. Aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres, pois vós morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, aparecer em seu triunfo, então vós aparecereis também com Ele, revestidos de glória. Irmãos, se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos para alcançar as coisas do alto. Ah, Padre Max, é aqui que a porca torce o rabo. Porque de repente, o nosso esforço constante, o nosso suor derramado diariamente, seja mais para buscar as coisas daqui do que as coisas do alto. E agora a Páscoa quer qualificar a sua vida. Se todo o seu trabalho, empenho, suor derramado, vitalidade, tem se reduzido apenas às coisas do aqui e do agora, o ressuscitado quer te convidar a uma nova experiência que seja capaz de abrir os seus horizontes
para que você se esforce também pelas coisas do alto. Aqui está a boa notícia da Páscoa, porque é no alto que está sentado à direita do Pai, o Cristo ressuscitado. Por isso que a cada missa nós dizemos, corações ao alto, o que vocês respondem? O nosso coração está viva nesta terra, nesta caminhada que precisamos trilhar aqui, desejando, buscando, vivendo e experimentando consequentemente as coisas do alto. E o desafio do nosso tempo, o cardeal Raniero Cantalamessa pregava na sexta-feira da Paixão, na Basílica de São Pedro, apontava isso de uma maneira muito interessante, porque a nossa perspectiva cultural, ideológica, ela tem nos reduzido a uma visão muito baixa do aqui, do agora, das coisas materiais, da estética e de tantos outros elementos que poderíamos citar. E quando você priva a pessoa humana das coisas do alto, ela pode até, diante do seu esforço, alcançar muitas coisas, mas ela vai perdendo o sentido primeiro da sua existência, que não diz respeito às coisas do aqui e do agora, mas que diz respeito às coisas do eterno, porque nós fomos criados com esta finalidade. Então, podemos trabalhar para ter uma condição de vida melhor? Podemos e devemos. Mas a nossa vida não pode ser reduzida a isso. Então, coloque esse termômetro na sua caminhada. Se o seu modo de viver tem te privado das coisas do alto, tome cuidado com o caminho que você está trilhando. E hoje a palavra nos dá esta sacudida. Por quê? Porque esta palavra tem o poder de nos ressuscitar. Ela nos diz: esforçai-vos para buscar as coisas do alto. Pois vós morrestes com Cristo, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Eu sou fascinado pela dinâmica da palavra, porque ela nos coloca na nossa condição primeira, a vida escondida em Deus, pois vós morrestes com Cristo, e consequentemente, vós ressuscitastes com Cristo. Aqui está o centro da vida da pessoa humana, a finalidade na qual ela foi criada. É viver com Deus, é morrer com Deus, é ressuscitar com Deus. Ele nos ama tanto, que deu a sua vida por nós, para que nós tivéssemos vida. E Ele não quer ficar longe de nós, nem um minuto sequer. Agora o desafio é conosco, porque muitas vezes tomamos a decisão de afastar dEle. E nesse domingo de Páscoa vem o convite para você: viva com Deus, morra com Deus, ressuscite com Deus. A boa nova de esperança, de ânimo, que vai qualificar as suas lutas, as suas labutas de cada dia. E São Paulo encerra dizendo: quando Cristo, vossa vida, aparecer em seu triunfo, então também vós aparecereis com Ele, revestido de glória. A vitória do Criador é vitória da criação. A vitória de Jesus ressuscitado é vitória de todo aquele que nele crê. Então, se Ele, no domingo de Páscoa, é revestido de luz, de glória, de vida e de vitória, aonde está a sua glória? Nele. Agora vem outro desafio. Porque de repente a nossa meta de vida são as glórias deste mundo, e não a glória da ressurreição de Jesus. Por isso a palavra te pergunta: que tipo de glória você busca para a sua vida?
permitamos que neste domingo de Páscoa, nós experimentemos de fato a ressurreição de Jesus. Vamos lá no último versículo do Evangelho para nós encerrarmos. Tome aí versículo 9 do Evangelho. Vire a página. Olha o que está escrito. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Muitas vezes a incompreensão pesa. E ela nos priva de acreditar na ressurreição. Por isso eu gostaria de te provocar nesta manhã. Não permita com que a sua incompreensão te prive da experiência da ressurreição. Mas se abra ao novo caminho que hoje o Senhor quer te possibilitar através da sua ressurreição, para que como João, Pedro, Maria Madalena, Maria de Cleófas, você seja capaz de ver e de acreditar. É Páscoa, Jesus está vivo, Jesus ressuscitou. Então vamos pedir para Jesus ressuscitado esta graça de buscar as coisas do alto. Pense aí por um instante, quais são as metas que você estabeleceu nesses últimos tempos para a sua vida? Se pergunte, as coisas do alto fazem parte dos meus planos e projetos? Então peça agora a Jesus ressuscitado: dai-me a graça de buscar as coisas do alto. Como Pedro e João, eu hoje quero ver e crer, Jesus. Eu quero experimentar a tua ressurreição na minha vida, para que eu também tenha essa nova vida em Cristo. Eu quero viver com Deus. Eu quero morrer com Deus. E eu quero ressuscitar com Deus. Busque as coisas do alto. Busque a glória de Deus que te é possível. Queira que a luz do ressuscitado te ilumine sempre. E que a vida de Deus se torne a sua vida. Vida nova em Cristo, venha experimentar e de coração rendido, dia a dia se entregar, com os olhos para o alto, daqui menos depender. Para o mundo estamos mortos, nossa vida escondida está em Deus. Nasci pro céu, olhe, olhe mais longe, além do mundo, voe pro céu. Busque, busque o alto, por sobre a vida, veja o trono, onde está Deus, alçando vou se lançar. Venceu essa alegria que me faz compreender, ver além da agonia, e é certo eu vou vencer. Se levante para Cristo, não se arraste mais ao chão, meu irmão, cabeça erguida, Ele traz a nova vida, o amor e o perdão. Olhe pro céu, olhe, olhe mais longe, além do mundo, voe pro céu. Busque
sobre a vida. Veja o trono onde está Deus. Olhe, olhe mais longe, além do mundo, voe pro céu. Busque, busque o alto, bom sobre a vida. Veja o trono onde está Deus, alçando vou se lançar, alçando vou se lançar.